Olá, gente, tudo bem? Bom, nós somos a família na Dinamarca. Para quem ainda não conhece a gente, eu sou a Daísa, eu tenho 32 anos, eu sou casada com o Júlio e nós dois temos o Henrico, nosso filho, de 5 anos. E nós criamos esse canal com o intuito de mostrar um pouco da nossa mudança, é, mostrar como está sendo a adaptação, as diferenças que a gente tem encontrado, que a gente tem vivenciado. E hoje eu tô aqui para falar sobre a adaptação do Henrico nessa mudança toda. Bom, nós viemos aqui para a Dinamarca, nós somos brasileiros, viemos aqui para a Dinamarca em maio de 2020 e esse processo demorou um pouquinho, né, para acontecer. E desde então a gente teve que começar a preparar o Henrico, né, para essa mudança toda, porque ele já é uma criança maiorzinha que já entende o que está acontecendo à volta dele. E a gente procura sempre incluir ele nas decisões, contar para ele tudo o que está acontecendo, os problemas que a gente está vivenciando, tudo o que vai acontecer geralmente ele sabe. A gente conta para ele no nível dele, né? Porque ele é uma criança, mas ele tá sempre a par das coisas que estão acontecendo na nossa vida. Nós, como uma família, a gente acha importante considerar a opinião dele também. E aí, quando apareceu a proposta para a gente poder mudar, a gente começou a conversar com ele a respeito. Nós já tínhamos vindo para cá há 2 anos atrás, a turismo. Ficamos, acho que uns 10 dias aqui, mais ou menos. E a gente gostou muito da cidade, da qualidade de vida. Nós temos um casal de amigos que já está morando aqui há quase 3 anos. Então eles já também contavam, né, muitas coisas pra gente, como era e tal. E a gente começou a se interessar bastante. E aí surgiu a proposta, nós decidimos vir, mas sempre conversando com o Henrico. Então a gente sempre foi falando pra ele que a gente morava numa casa grande, a gente ia morar agora numa casa um pouco menor. Começou a contar pra ele da escola, começou a contar pra ele também da diferença de idioma, né, que tem. Lá no Brasil, o Henrico nunca estudou em uma escola bilíngue, estudava numa escola normal, então ele só fala português e falava uma palavrinha ou outra de inglês que a gente ia ensinando pra ele, por exemplo, os números, as cores, qual o seu nome, coisas bem, bem básicas, mas a gente ensinava por ensinar, porque a gente achava que ia viajar e tal e seria importante ele aprender. Então a gente começou falando pra ele, né, que a gente tava pensando em se mudar, escrever o lugar pra ele, como que era, o que ia mudar na vida dele. E ele foi assimilando isso aos poucos. Aí eu tô olhando pra baixo porque eu fiz umas notinhas aqui no celular, pra eu não me perder no assunto. Enfim. Aí vem a parte um pouquinho mais difícil, que foi a preparação para essa mudança. Então, a gente teve que desfazer, né, nossa casa inteira, a gente vendeu muitas coisas, doou muitas, muitas coisas. E o Henrico, ele é filho único, ele tem bastante dificuldade em desapegar, né, das coisas dele. Então, a gente começou primeiro pelas nossas coisas, a gente deixou tudo que era dele por último, mas foi conversando, olha, vai separando, vamos doar. Ele tinha muito brinquedo, muita coisa que já não usava mais. Roupa a gente sempre doou, então eu já fui tirando, já fui separando. Aí brinquedo ele foi separando, mas tipo de 10 brinquedos ele tirava um, falava, esse pode doar, os outros não. E a gente não tinha como trazer tudo pra cá, né? Porque a gente não trouxe mudança de navio, nada disso, a gente veio só com mala. Foram muitas malas, mas foi só com mala. E uma das malas a gente deixou reservada só para brinquedos dele. Então eu já trouxe alguma coisa do Brasil. Aí, então a última coisa que a gente fez para separar os brinquedos foi: eu peguei essa mala que ele ia trazer, deixei aberta lá no quarto dele e falei: ó,
vai colocando aí tudo que você quer levar, tudo que é muito importante pra você. E aí ele foi colocando. Lógico que a mala ficou gigante, depois a gente deu uma reduzida. Mas aí sempre participou do processo. Eu acho que isso é muito importante. E aí foi exatamente isso que a gente trouxe. Só que nesse meio tempo, nossa mudança foi no meio da pandemia, né, do coronavírus. E a gente viria em março, mas nossa passagem foi cancelada, teve bastante confusão. E aí a casa já estava praticamente desmontada, é, os brinquedos a gente já tinha separado para doar, não estavam doados ainda, mas já estava fora do campo de visão do Henrique, ele já não brincava mais com eles. Então o que a gente fez foi, pegou essa mala mesmo, deixou aberta lá no quarto dele e aí ele ficou o tempo inteiro brincando só com os brinquedos que estavam lá, os brinquedos, os livrinhos, só o que estava nessa mala. Então ele já se acostumou que o que ele tinha era o que tinha era o que estava contido nessa mala, né? E aí, o quarto dele a gente não tinha desmontado ainda, a gente não vendeu a cama dele com ele lá, porque a gente achou que ia ser bem traumático, assim. Então o quarto ficou mais ou menos montado. A gente tinha tirado várias coisas, mas a, o essencial ainda estava lá. E aí com isso a gente foi conversando mais e mais, mas aí com a incerteza, porque aí nem a gente mais sabia, né? Quando que a gente viria, se ia dar certo, se isso ia acontecer mesmo. Então e essa parte foi bem difícil, porque para criança a gente tem que passar muita segurança. E a gente chegou num ponto que a gente não tinha mais certeza, né, de nada. Mas enfim, tudo isso com muita conversa. A gente sempre preza por conversar muito com o Henrico, explicar e ele vai assimilando aos poucos. Bom, então as coisas dele, a maioria foram doadas. A cama foi vendida depois que a gente veio pra cá. E, enfim. Aí depois a gente começou, nesse meio tempo também, a gente conversou sobre mudança de casa para apartamento. Lá a gente tinha uma casa grande, um quintal grande, que a gente achava que mudando para um apartamento menor, ele ia perder espaço, ia ficar sem lugar para brincar e tudo. Mas lá onde a gente morava não tinha como ele brincar na rua, ele não tinha amigos na rua, os amiguinhos dele eram só os da escola, só brincava dentro da escola. E aí a gente começou a conversar com ele que a gente ia morar num lugar menor, num apartamento, que não podia fazer muito barulho e etc. Só que aí quando a gente chegou aqui, nosso apartamento tem um quintal bem pequenininho, que tá aqui do lado. E ele aproveita muito esse espaço. Ele tem o quarto dele também, a gente montou um quarto todo bonitinho pra ele, com mais ou menos as mesmas coisas que ele tinha lá no Brasil. Tudo menor, né? Mas ele tem tudo aqui também. A gente conseguiu acomodar os brinquedos que a gente trouxe, os livrinhos. E aqui a vantagem é que ele pode. A gente mora num condomínio, né, de prédios, e tem várias crianças por aqui. E aqui eles podem brincar à vontade, porque apesar de ser aberto, passa a pessoa. Não é um condomínio fechado, aqui os condomínios não tem porteiro, nada disso. Então passa a gente da rua, que não é morador e tal, mas é muito seguro. Então ele pode brincar, pode correr, então ele tem muito espaço, né? E então isso foi uma grande vantagem dessa mudança. A gente achou que ia ser uma desvantagem, mas no fim foi uma vantagem. E aí quando chegou aqui a gente viu que não ia ser tão ruim assim, que ele poderia brincar, teria mais espaço, tudo mais. E ele gostou muito disso, porque ele nunca tinha brincado assim tão livremente, né? Pra ele foi muito legal. E esse é um dos pontos que eu vejo mais vantagem de ter mudado pra cá. E aí quando nós chegamos aqui, bom, a gente não conhecia ninguém, né, que tinha criança e tal. Aos poucos a gente foi conhecendo alguns brasileiros que têm filho também. O Henrico já foi fazendo amizade. E aqui no condomínio mesmo tem umas crianças e ele conseguiu fazer amizade com elas. Elas começaram a vir chamar eles
viram que tinha criança aqui, começaram a vir chamar ele pra brincar. Ele sempre falava que não queria. Mas até que um dia ele foi. Mas aí surgiu a primeira barreira, que é o idioma. Ele não fala dinamarquês. E uma coisa que a gente não tinha se atentado: crianças da idade dele ainda não falam inglês, né? Eles só falam dinamarquês. Aqui eles aprendem inglês como uma segunda língua, mas a educação formal é a partir de 6 anos só. Então as crianças não têm a obrigação de ir pra escola até essa idade. A maioria eu acho que vai, mas eles só falam dinamarquês na escola. Então foi complicado, porque a gente não fala dinamarquês, a gente não sabia como explicar pra ele, né? Como falar as coisas, como se comunicar. Mas aí criança tem uma comunicação assim que é só deles. Não consigo entender, mas eles fazem gestos, mímicas e etc. E se comunicam. Aconteceu uma vez só do Henrico entrar pra casa muito bravo mesmo, reclamando que a amiguinha dele não tava entendendo ele, e ela falava umas coisas que ele não entendia, e ela também não entendia ele não entendia ela, uma confusão. E ele falou que não queria mais brincar e ficou muito bravo. Aí a gente falou assim, você não sabe a língua dela, que é dinamarquês, mas ela também não sabe a sua, que é português. Então fala em português mesmo. E aí ele começou a falar e deu certo. Eles acabaram se comunicando. A gente até viu um dia aqui, eles aqui no nosso quintalzinho brincando com giz, né, de escrever no chão. Ele falou pra ela ensinar ele a desenhar uma estrela. Falou em português. E ela entendeu. Como? Só Deus sabe, né? Não sabemos. Mas é isso, as crianças conseguem se comunicar, se adaptam muito mais facilmente do que nós adultos. E aí a gente partiu para um outro passo, que era ir para a escola. Aqui eu vou fazer um outro vídeo só falando da escola, mas vou dar uma breve resumida. Aqui a gente tem duas opções: ou colocar numa escola internacional, onde é falado inglês, e o dinamarquês como uma segunda língua, ou numa escola tradicional. E foi o que a gente optou. O Henrico tá numa escola tradicional dinamarquesa, onde ele lá só se fala dinamarquês. E aí eu vou fazer um próximo vídeo agora falando sobre a escola e a adaptação na escola. E é isso, gente. Se tem alguém passando pela mesma situação do que a gente, mudando de país, com criança, com família, quiser deixar alguma pergunta, mandar alguma mensagem, pode seguir a gente no Instagram também, que é @família na Dinamarca. E lá eu sempre posto os stories, conto o nosso dia a dia, conto as coisas que eu encontro por aí. E é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Até mais. Beijos.